Convido a todos a abrirem, então, aí comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Obrigado, esses. João capítulo 16, a partir do versículo 12. João capítulo 16, Evangelho de João, Evangelho, o quarto Evangelho, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 12. Versículo 12. O texto também está aqui para aqueles que quiserem acompanhar. Palavras de Jesus: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. E tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco já não me verão, um pouco mais e me verão. Eu quero enfatizar aqui o versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Meus irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre o tema Deus fora da caixa. Eu trouxe até uma caixa aqui de papelão, né, para ilustrar, porque quando a gente ouve, né, agora quando a gente olha é diferente, né, quando a gente tem uma ilustração assim, que a gente consegue visualizar, às vezes a gente compreende melhor. Então eu trouxe uma caixa aqui para exemplificar aqui, mostrar para os irmãos aquilo que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Os irmãos podem ficar tranquilos que eu não vou fazer nenhum show aqui hoje, tá? Eu não sou ilusionista, eu não vou fazer um coelho sair de dentro da caixa, alguma coisa desse tipo. Podem ficar bem tranquilos, não tem nada demais, né, aqui dentro dessa caixa. É uma caixa comum, uma caixa de papelão, né? Eu vou até abrir ela aqui, né, para mostrar para vocês que ela é uma caixa, né, uma caixa simples, né, de papelão aqui com uma tampinha, né. Prazer é da Natura. Já estou fazendo aqui propaganda, não sabia, né? Mas tudo bem, é a minha esposa que me emprestou. Bom, meus irmãos, nós gostamos de caixas, né? Na verdade, as caixas, elas têm muitas utilidades, elas têm muitas funções. Todos nós aqui temos alguma caixa lá na nossa casa, onde você costuma guardar ali algumas coisas dentro dessas caixas, né? Você tem caixa em casa também? Tem, né? O que a gente costuma guardar? Para que serve uma caixa, né? Às vezes a gente coloca ali na caixa coisas, a gente guarda arquivos, documentos, às vezes até coisas importantes, né? As caixas, elas são muito úteis para guardarmos coisas. E também elas são muito úteis quando se trata de organizar as coisas. Existem hoje caixas que você compra que são caixas organizadoras. E aí, às vezes, você, né, lá o seu quarto, a sua casa está meio bagunçada, você compra uma caixa, algumas caixas e resolve, né? Você acaba organizando aquele espaço, aquele ambiente. Então, as caixas, elas são muito úteis, elas têm muitas utilidades, muitas funções, não é mesmo? Lá em casa, por exemplo, a gente usa também a caixa para guardar os brinquedos dos nossos filhos. Pensa no desafio que é manter os brinquedos dentro da caixa. Aí é outro assunto, né? A caixa serve para guardar os brinquedos. Agora, os brinquedos permanecerem dentro da caixa é outra história, né, Alisson? Sempre fora da caixa. Os brinquedos estão sempre espalhados pela casa. A gente pisa em cima dos brinquedos. Então, todo dia a gente tem que lembrar os nossos filhos: brincou, guarda o brinquedinho dentro da caixa, né?
Todo dia a gente tem que... Quem já foi pai aqui sabe do que eu estou falando também, né? É um exercício diário. Todo dia lembrar o filho que ele tem que guardar tudo dentro das caixinhas, né? Então, as caixas, né, elas funcionam muito bem para nós. Para nós. Elas, às vezes, nos ajudam mesmo, né? A organizar a nossa vida, enfim. Mas, meus irmãos, quando se trata de Deus, né? Quando se trata de Deus, as caixas não funcionam para Deus. Não funciona. Não dá para colocar Deus dentro de uma caixinha. Não dá para colocar o agir de Deus dentro de uma caixa. Não dá. A caixa serve para muitas coisas. Você pode guardar muita coisa dentro dela. Muita coisa. Mas colocar Deus dentro da caixa, não dá. Por quê? Porque Deus não cabe dentro das nossas caixinhas. É sobre isso que eu quero falar hoje. Um Deus que não cabe dentro das nossas caixinhas. Essa conversa aqui dos discípulos de Jesus com Jesus, esse diálogo que Jesus estava tendo aqui com os seus discípulos, meus irmãos, era uma conversa difícil. Porque Jesus estava falando para eles aqui que estava se aproximando o tempo deles, dele ir para a cruz, ele ser crucificado aqui. Os discípulos, nós vamos perceber aqui em todo o capítulo 16, também no capítulo anterior, que os discípulos estavam muito confusos, eles estavam perdidos, eles não estavam compreendendo muito bem essa ideia de um Messias Salvador que veio para morrer. Um Messias Salvador que veio para dar a sua vida, para entregar a sua vida. Um Messias Salvador que veio dizendo que veio para morrer e que ele deveria morrer e que era importante que isso acontecesse. Que ele fosse para a cruz. Que história é essa, Jesus? Que Messias é esse? O Messias que veio para morrer, para se entregar. Eles estavam confusos do que Jesus está falando. Por isso que no versículo 12, Jesus disse, olha, tem muita coisa que eu gostaria de dizer para vocês, mas vocês não podem suportar ainda. Não podem suportar ainda. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui? Jesus estava tratando de realidades aqui, de fatos, acontecimentos, que os discípulos estavam tendo dificuldade aqui de compreender, a mente deles não conseguia processar aquelas realidades. Tudo que estava para acontecer. Nós podemos dizer aqui que o palco da redenção, da obra de redenção, o palco do plano de redenção, o palco, meus irmãos, da obra de redenção, ele estava montado. O palco estava montado já. Mas os personagens ainda não tinham assumido o seu lugar nesse palco da redenção. O palco da redenção estava pronto. Mas os personagens ainda não estavam atuando nesse palco. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado, ainda não veio, a promessa do Espírito Santo ainda não tinha se cumprido. Jesus estava falando de coisas que iriam ainda acontecer. O Espírito Santo estava aguardando o momento em que ele viria. Por quê? Porque Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Paráclito. Essa palavra que Jesus usa aqui, a palavra Consolador, é o Paráclito. O Espírito Santo, aquele que vai descer, que virá para ficar ao lado de vocês. Eu gosto da Bíblia, a Mensagem, do Eugene Peterson, que traz a expressão, eu vou enviar um amigo para vocês. Na Bíblia, a Mensagem, Jesus se refere ao Espírito Santo como sendo o amigo. Eu estou enviando um amigo para vocês. Aquele que vai estar ao lado de vocês, o Paráclito, o Espírito Santo. E nós vamos percebendo aqui, meus irmãos, que os verbos que Jesus está empregando estão todos no futuro. No futuro.
vai acontecer, Ele vos guiará, Ele virá, eu vou enviar. Os verbos aqui estão todos no futuro. Jesus está falando de coisas que não haviam acontecido ainda. Embora o palco da redenção estivesse montado, os personagens ainda não tinham assumido o seu lugar no palco da redenção, incluindo o Filho. Jesus não tinha ainda morrido, não tinha ido para a cruz. Jesus está falando de coisas que estavam prestes a acontecer aqui para os seus discípulos. Mas os discípulos, sabe quando a mente buga, né? Os jovens usam muito essa expressão, bugou, né? A mente deu uma bugada aqui, né? Não estou entendendo mais nada. Eles estavam bugando, a mente deles estava bugando aqui, eles não estavam entendendo. Como assim? Que história é essa? Um Messias que veio para morrer. E Jesus estava falando disso, é necessário que eu morra. Um pouco vocês não me verão, mais um pouco e vocês me verão. Ele estava falando que ele seria levado para ser morto, e depois ele ressuscitaria. Mas, meus irmãos, os discípulos não estavam entendendo essas realidades, porque as expectativas que eles tinham em relação ao Messias, a Jesus, é que Jesus viria para tomar o poder de Roma. Eles estavam esperando um Messias político, um reino de natureza política. Essa era a expectativa dos discípulos. Vocês vão lembrar também que momentos antes aconteceu um episódio em que os discípulos estavam discutindo quem é que ia sentar ao lado de Jesus no reino. Quando ele viesse para estabelecer o seu reino, eles estavam discutindo quem é que ia sentar à direita e quem é que ia sentar à esquerda de Jesus. Quem teria uma cadeira ao lado de Jesus. Eles estavam preocupados com status, com uma posição nesse reino. Eles tinham interesses políticos, porque eles estavam aguardando um reino político, um Messias que viria para tomar o poder de Roma e finalmente estabelecer o seu reino aqui na terra. Eles tinham essa expectativa de um Messias político e de um reino de natureza também política. Mas aí Jesus vem e ele surpreende as expectativas dos seus discípulos, e ele frustra as expectativas dos seus discípulos. O que os discípulos de Jesus estavam tentando fazer aqui, meus irmãos? E tentaram fazer muitas vezes: colocar Jesus dentro de uma caixinha. Colocar Jesus numa caixa. Só que tem um detalhe: esse Jesus que veio, ele é Deus. Como é que você coloca Deus numa caixa? Porque Jesus, ele era Deus, vivendo entre eles. E eles estavam tentando colocar Jesus dentro das suas caixinhas. Eles tinham expectativas em relação a Jesus, eles tinham projeções em relação a Jesus, em relação ao reino que ele veio estabelecer. Mas, meus irmãos, Jesus está aqui levando a conversa para outro lado, para outra direção. Eles estão perdidos, estão confusos. Como assim? Que história é essa, Jesus? Onde é que tu quer chegar com essa conversa? Jesus diz: é isso mesmo, eu vim para isso. Eu vim para me entregar. A gente estava esperando um discurso mais animador, Jesus. Um discurso mais animador. A gente estava esperando ouvir assim uma palavra mais animadora, Jesus. Mas o Senhor dizendo que o Senhor vai partir, que o Senhor tem que ir, que o Senhor tem que morrer para que o Espírito venha. Como assim? Meus irmãos, é claro que eles estavam impedidos de ver, porque essas realidades da qual Jesus estava tratando aqui, eram realidades que estavam para além da capacidade de compreensão deles. Por isso Jesus diz no versículo 12, vocês não podem suportar. Eu tinha muita coisa para dizer, mas vocês não podem suportar. Vocês estão tentando me colocar dentro de uma caixinha, mas eu me recuso a entrar nessas caixinhas de vocês. Eu me recuso. Porque esse Jesus que veio, meus irmãos, para morrer, para se entregar, para inaugurar um novo tempo na história, esse Jesus, ele é um Jesus que não cabe dentro das nossas caixinhas dogmáticas,
religiosas. Não cabe dentro de nenhuma caixa, porque Ele é o próprio Deus. Deus vivendo, habitando entre nós. E os discípulos tinham uma visão de Jesus, mas era uma visão muito pequena de Jesus. Eles tinham uma visão do reino, sim, mas tinham uma visão muito pequena do reino de Deus. E às vezes nós também somos assim, e Abraão também é outro exemplo que eu queria também compartilhar com você hoje. Abraão também viveu uma experiência em que Abraão também tentou colocar Deus numa caixa também, no Antigo Testamento. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu quero só fazer aqui uma conexão, uma ponte aqui com esse texto, essa experiência que Abraão viveu lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 1, em que Deus aparece para Abraão ali, só fazendo aqui essa conexão, diz lá em Gênesis 15, versículo 1, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, o que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe Deus: conte as estrelas do céu, Abraão. Abraão, conte as estrelas, se é capaz de contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Gênesis 15, do versículo 1 ao 5. Abraão tentou colocar Deus dentro da caixa, da sua caixa, a caixa do medo, porque o texto diz que Abraão teve medo. Ele questionou, ele perguntou: Senhor, como é que isso vai acontecer? Deus disse: é assim que eu vou agir, Abraão, porque eu ajo fora da caixa. O que eu faço, Abraão? Eu faço fora da caixa, Abraão. Abraão, eu não estou dentro da tua caixinha, Abraão. Abraão, o teu filho não virá não é Eliezer, a tua descendência não virá do teu servo Eliezer, Abraão. Abraão estava tentando dizer: Senhor, como é que isso vai acontecer? Será que é através do meu servo que o Senhor vai levantar uma descendência? E Deus disse: não, Abraão, através de você será gerado o filho, de onde virá essa descendência numerosa, você vai ser pai de uma multidão. Então Deus fala para Abraão: Abraão, é o seguinte, sai da sua tenda e agora olha para o céu. Meus irmãos, o céu naquela noite devia estar muito estrelado. Quando Deus falou com Abraão aqui, ele sai da sua tenda e ele olha para o céu. Eu creio que naquela noite, Deus preparou aquele momento, porque o céu estava muito estrelado, tomado de estrelas. Você já viu um céu estrelado alguma vez? Você já viu como é lindo? A gente mora em cidades grandes, assim, Porto Alegre, né? A gente que mora nessas cidades, às vezes é difícil ver um céu estrelado, né? Mas quanto mais você se retira e vai para um lugar mais isolado, né? Quanto mais retirado, mais o céu vai ficando cada vez mais estrelado. A noite vai ficando mais escura, e quanto mais escura é a noite, mais as estrelas brilham no céu. Você consegue contemplar aquele céu lindo, maravilhoso, estrelado, repleto de estrelas. Abraão estava no deserto, e quando ele olha para cima, ele vê aquele céu estrelado. Eu imagino Abraão dizendo: Senhor, eu não consigo contar quantas estrelas. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Até hoje, os astrólogos, aqueles que estudam, né, as galáxias, as estrelas, até hoje eles estão tentando contar quantas estrelas tem no céu. Até hoje. E a conta ainda não fechou. A conta não fechou ainda. Porque enquanto os cientistas estão com seus né, binóculos para tentar olhar para o céu, o que eles vão descobrindo? Outras galáxias. Eles não descobrem que tem mais uma estrela, não. Eles descobrem que tem mais uma galáxia no universo. E dentro dessa galáxia tem mais um conjunto de estrelas.
Deus parece que já fez de propósito isso, né? Porque eles estão sempre atrás de descobrir, né? Onde é que isso vai dar. E meus irmãos, isso é para nos mostrar a vastidão do universo criado por Deus. O universo é vasto, a vastidão, a grandeza. E Deus está revelando para Abraão isso, a sua grandeza. E Ele está dizendo para Abraão: Abraão, eu me recuso a entrar dentro da sua caixa. Você está dentro da tenda, Abraão. Você está dentro da sua caixa. Você sim cabe dentro de uma caixinha, Abraão. Eu não. Você sim está dentro da caixa, Abraão. Eu não. Então sai, Abraão, um pouquinho da caixa e olha para o céu. Conta as estrelas. Meus irmãos, Abraão tentou também colocar Deus dentro de uma caixa. Ele tentou. E Deus fala para ele: Abraão, eu não tenho o teu tamanho. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Às vezes a gente acha que Deus tem o nosso tamanho. Deus não tem o seu tamanho, não tem o meu tamanho. Ele é maior do que tudo. Ele é maior, infinitamente maior do que tudo aquilo que do que a nossa mente é capaz de imaginar, de conceber. Deus se recusa a entrar na caixa. E Ele faz isso com Abraão. Ele diz: Abraão, eu não vou entrar na tua caixa, Abraão. Tu não está entendendo o que eu estou prestes a fazer, Abraão. Eu vou agir fora da caixa, Abraão. Fora da caixa. Meus irmãos, nós também somos assim. Nós tentamos colocar Deus dentro de uma caixa, das nossas caixinhas. O tempo todo nós estamos tentando colocar Deus dentro de um cercadinho, como se nós tivéssemos poder ou capacidade de controlá-lo, de controlar o seu agir, de definir, estabelecer o modo como Ele vai realizar as coisas, como Ele vai ser Deus. Às vezes nós oramos e as nossas orações parece que nós estamos querendo ensinar Deus a ser Deus. Como se Deus precisasse aprender conosco como Ele tem que administrar o universo, como Ele tem que administrar as coisas, como Ele tem que fazer. Por isso que eu sou contra essa oração, esse tipo de oração, que é declarar coisas para Deus. O Deus que aparece para Abraão e diz: Abraão, eu não entro na tua caixinha, Abraão. É o Deus que muitas pessoas e crentes hoje olham para Ele e dizem: é assim que tu tem que agir. E ficam declarando coisas para Deus. Orar não é declarar coisas para Deus. É dizer o que Deus tem que fazer, quando Ele tem que agir, do jeito que Ele tem que agir. Não, meus irmãos, não é colocar nossa agenda para Deus. Isso não é oração. Oração é entrar em sintonia com Deus, no sentido de entender qual é a realidade, o propósito, a agenda de Deus para nós. E dizer: Senhor, eu quero caminhar alinhado com os teus planos, os teus propósitos, porque eu sei que o Senhor é um Deus que não entra na caixinha. Eu gosto muito que o teólogo que faleceu há pouco tempo atrás, que eu admiro muito, Timothy Keller. Ele morreu de um câncer, né, no fígado. Ele vinha lutando muitos anos contra esse câncer. Ele vinha a falecer pouco tempo atrás. Excelente teólogo, Timothy Keller. Ele diz o seguinte, tem uma frase dele que eu gosto demais: um Deus que você controla, um Deus que você manipula, um Deus que o tempo todo concorda com você, um Deus que tem o seu tamanho, não é Deus. Na verdade, é um ídolo. É um ídolo. Não confunda Deus com um ídolo. Um ídolo você controla, você manipula. Deus não. Deus não pode ser controlado por nada, meus irmãos. Porque, como diria Timothy Keller, se esse Deus é do seu tamanho, Ele não é Deus. Ele é um ídolo. Os discípulos tentaram colocar Deus dentro de uma caixinha. Colocar Jesus dentro dessa caixinha apertada. Como é que a gente coloca aquele que é o verbo, meus irmãos? É assim que começa o Evangelho de João. Nós lemos o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é um evangelho à parte. Porque o jeito que João vai iniciar o seu evangelho, no prólogo do seu evangelho, como é que ele vai se referir a Jesus? No começo do seu evangelho.
Diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, como é que João começa o seu evangelho? No princípio era o verbo. É assim que começa o evangelho de João. No princípio era o verbo. A Bíblia NVI traz a palavra, né? Um substantivo ali, palavra. No princípio era a palavra. No princípio era a palavra, o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus é o verbo de Deus, a palavra que se fez carne. Por meio dele, João vai dizer, todas as coisas foram criadas. Nada existiria sem o verbo de Deus, a palavra, aquele que era a palavra, Jesus. E por meio dele, tudo veio a existir. Por meio dele, o verbo de Deus. E meus irmãos, como é que você coloca o verbo de Deus numa caixa? Aquele que é a palavra, que encarnou, que viveu entre nós, Deus habitando entre nós. Como é que você coloca aquele que é a palavra numa caixinha? Não há como. Não há como, porque Deus, Jesus, não cabe. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é o Deus eu sou. É assim que ele se revela a Moisés lá no deserto, na sarça ardente. Se aproxima Moisés, mas tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é um lugar santo, Moisés. E quando Deus fala com Moisés através da sarça pegando fogo, ele diz, Moisés, eu vou te enviar, Moisés. É o eu sou que se revela a Moisés. Não há como colocar o eu sou dentro de uma caixinha apertada, fechada. Não há como. Porque o Deus que se revela na história, meus irmãos, é um Deus fora da caixa. É um Deus fora da caixa. E aqui eu vou para um outro momento da minha mensagem. Deus se recusa a entrar nas nossas caixinhas. Ele se recusa. Por mais bonitinhas que elas sejam, por mais confortáveis, né? Caixinha de bijuteria, já viu como é bonitinha, né? Aquelas caixinhas para guardar joia, né? Ou semi-joia, depende, né? Da joia, aquelas caixinhas bonitinhas, enfeitadinhas, né? Que as mulheres às vezes têm em casa, aquelas caixinhas que os homens têm que manter distância delas, né? Distância daquela, ali está o tesouro, o depósito, né, do tesouro. Meus irmãos, essas caixinhas, por mais bonitinhas que sejam, enfeitadinhas, não, Deus não cabe, Deus se recusa a entrar dentro delas. Eu gosto muito das Confissões de Agostinho. Agostinho foi um grande filósofo, teólogo, um dos teólogos mais profundos que já existiu foi Agostinho de Hipona. Agostinho vai dizer o seguinte nas suas confissões a respeito de Deus. Refletindo acerca de Deus, ele vai dizer, Deus não pode ser contido por nada, mas a todas as coisas ele contém. Olha só, que coisa maravilhosa, extraordinária. Deus por nada pode ser contido, mas a todas as coisas ele contém. Eu digo para você, esse copo contém água ou a água contém o copo? O copo contém água, você pode conter a água. Mas como é que você contém Deus? Como é que você consegue conter Deus? Esse copo, essa caixa pode conter coisas dentro dela. Mas como é que você contém Deus? Deus por nada pode ser contido. Mas ele a todas as coisas contém. E Agostinho chega a essa conclusão nas suas confissões. Acerca da grandeza de Deus, da grandeza. Deus não pode ser contido por nada. Não existe cercadinho para Deus. Lá em casa a gente tentou o cercadinho com meu filho Eliabe, não deu certo. A nossa experiência, sabe aquele pai que deixa o filho dentro do cercadinho, agora eu estou tranquilo para fazer outras coisas, eu vou dar foco na casa, eu vou conseguir fazer as coisas, porque agora o meu filho está dentro do cercadinho. Com a gente não deu certo. O Eliabe dava cada pirueta dentro do cercadinho, meus irmãos. Às vezes eu olhava assim, vou ter que botar a mão aqui para orar, o que está acontecendo? Não para dentro do cercadinho. O cercadinho entortava para um lado, entortava para o outro. Daqui a pouco a minha filha Esther entrou dentro do cercadinho junto com Eliabe. Aí pronto.
questão de dias, destruíram o cercadinho, meus irmãos. Destruíram. Não deu nem para vender, nem para dar para alguém o cercadinho. Teve que botar fora o cercadinho, porque ficou assim um chapéu velho. Ficou destruído o cercadinho. Às vezes a gente tenta fazer isso com Deus também, né? Colocar Deus dentro de um cercadinho. Mas Deus, meus irmãos, não dá para manter Ele no cercado. Não dá. O Deus que tem o universo na palma das suas mãos, não dá para manter Ele num lugar fechado. Não dá para colocar Ele dentro da caixa e tampar. Não dá, não dá. Não dá para fazer isso com Ele. Não dá para fazer isso com o seu agir. Porque Ele transcende todas as coisas. Ele está para além de todas as coisas. Por isso que Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês não vão suportar o que eu estou prestes. Tem muita coisa que eu gostaria de dizer para vocês, mas vocês não estão prontos. Vocês não têm estrutura para isso. Meus irmãos, tem uma canção que, para variar, antiga, né? Para mudar um pouquinho, antiga, né, Júnior? Eu só lembro de canção antiga, não sei porquê, né? Estou chegando numa idade da minha vida que eu só lembro de música antiga. Uma música linda, meus irmãos. A letra linda, ela é curtinha. Mas eu estava lembrando dessa música essa semana, Deus estava ministrando ao meu coração, quando eu estava preparando essa mensagem. E a música diz assim: assentado no trono de Deus, o Cordeiro reinando está, com domínio e justiça nas mãos, coroado de glória e poder. Diante dele se dobram os reis e se prostram para o adorar. E aos anjos que o cercam, louvando, não permite sua face olhar. Olha só essa parte da música. Os tesouros do mundo não expressam valor. A grandeza do céu é incapaz de conter. Todo brilho do sol não pode se comparar com a glória do trono de Deus. A grandeza do céu é incapaz de conter. Deus não cabe no céu. Sabe esse céu aonde um dia nós que cremos em Jesus e fomos salvos vamos morar? Sabe esse lugar que um dia nós vamos morar, um dia o céu, que vai nos receber? Deus não cabe no céu. Não cabe. O céu é pequeno para Ele. A grandeza do céu é incapaz de conter esse Deus. Que coisa tremenda, meus irmãos. Que coisa tremenda. Que Deus tremendo, que Deus grandioso esse Deus. Nem o céu consegue contê-lo. E meus irmãos, por último, Deus rompe todas as nossas caixinhas. Deus rompe, Ele quebra com todas as nossas caixinhas. Quando você tenta colocar Deus dentro de uma caixa, sabe o que Ele faz? Ele arrebenta a caixa. Ele arrebenta. Ele quebra aquela caixa. Ele destrói as nossas caixinhas, seja qual for a caixinha do dogma, seja qual for o tipo de caixinha que você tem tentado colocar Deus dentro dela, Ele vai arrebentar com essa caixa.
porque Ele não se deixa encaixotar, Ele não se limita, Ele não se coloca nessa condição, porque Ele é Deus. Então, sendo Deus, Ele sempre vai se revelar de uma forma surpreendente, Ele sempre vai surpreender as nossas expectativas humanas, Ele sempre vai mexer com os padrões humanos, Ele sempre vai romper com esses padrões, porque Ele é Deus, para mostrar que Ele é Deus. Esses dias eu estava refletindo na minha história, na minha vida, e às vezes a nossa vida parece que ela toma um caminho, né? A nossa vida parece que toma um rumo assim, e a gente para lá, e a gente dá uma volta assim, parece que Deus pega você de um lugar, e Ele faz uma volta com você, e parece que a sua vida assim, ela toma um caminho tão diferente, e você para pensar, e eu comecei a refletir na minha história, eu falei, Senhor, mas parece que tinha um caminho mais curto. O Senhor podia me tirar daqui e me colocar aqui, mas por que o Senhor fez eu dar uma volta, Senhor, para chegar aqui? Não era mais fácil, Senhor, encurtar o caminho para mim? Por que eu tive que fazer essa volta? Por que eu tive que dar toda essa volta? Aí Deus falou ao meu coração, para mostrar que eu sou Deus. Aí eu falei, tá bom, desculpa, não falo mais nada. Já entendi. Desculpa aí, tá? Porque eu sou Deus. E meus irmãos, é assim, muitas vezes Deus vai agir de formas e de um modo imprevisível. Porque Ele é assim, Ele vai surpreender as nossas expectativas. Porque Ele é um Deus que age fora da caixa. Porque Ele é um Deus que se esvazia, um Deus que entra na história, um Deus que encarna, um Deus que assume uma natureza humana, um Deus que inclusive morre, um Deus que inclusive morre, e que ressuscita, e que vence a morte, para mostrar que Ele não cabe dentro de uma caixa, não cabe. O que é o túmulo para mim? É uma caixa. Você olha para o túmulo, onde o corpo de Jesus foi colocado, foi sepultado, é uma caixa lacrada. Para mim o túmulo é uma metáfora da caixa. O túmulo onde Jesus foi colocado, o corpo dele foi colocado, é uma metáfora da caixa. Tentaram colocar Deus na caixinha. Tentaram colocar Jesus no túmulo e disseram, agora não vai sair mais daí. Deixou de ser um problema para nós agora. Resolvemos esse problema. Agora Jesus não vai causar mais problema para nós. Dentro do túmulo, morto, sepultado, eu quero ver Ele fazer alguma coisa. Esse Messias, que arrastou multidões com eles, que operou milagres, subversivo, o que a gente vai fazer com ele? Vamos dar um jeito nele. Então, botaram o corpo dele num túmulo. Tentaram colocá-lo numa caixa. Vamos colocar guardas lá, né, para se certificar que ele não vai sair, ou que não vão tirar ele de lá. Vamos colocar guardas lá na porta do túmulo, para garantir que ele vai ficar na caixa. E o que acontece, meus irmãos? No terceiro dia, a caixa se rompe. A pedra do túmulo é removida. E aquele que estava dentro do túmulo sai dali de dentro, vence a morte, derrota a morte, triunfa sobre a morte, e deixa para trás aquela caixa onde tentaram colocá-lo, porque ele não cabe em nenhum lugar. Não tem como colocar o Jesus ressuscitado ou ressurreto dentro de uma caixa, não tem. Aí o Império Romano, todo mundo se alvoroçou, olhou e disse assim, cadê Jesus? Cadê aquele que a gente colocou aqui dentro? Onde é que ele foi parar? Ninguém pode detê-lo, nada pode segurá-lo, porque ele faz isso. Sempre que o homem tenta colocá-lo dentro de uma caixa, ele sempre vai romper com as caixas, deixando essas caixas para trás. Meus irmãos, nós temos que aprender de uma vez por todas essa lição. Deus não cabe nas nossas caixinhas. Não cabe. Deus não cabe dentro das suas caixinhas. Então deixe Deus revelar a você
aquilo que Ele tem para fazer de um modo novo e diferente. Deixe Deus nessa noite surpreender você. Deixe que Ele surpreenda você. Deus quer se revelar para você de uma forma diferente, de uma forma nova, que de repente você ainda não está entendendo, compreendendo, mas Deus quer se revelar de uma forma nova para nós. Por quê? Porque Ele é um Deus fora da caixa. Fora da caixa. E eu quero convidar você a fazer isso. Aquilo que os discípulos não estavam entendendo, Jesus vai dar aqui para eles uma explicação, dizendo: olha, o Espírito Santo da verdade virá e Ele vos guiará toda a verdade. Eu gosto dessa expressão, o Espírito Santo vai guiar vocês. O Espírito Santo não vai forçar, a palavra que Jesus usa não é forçar, não é impor. O Espírito Santo não nos oprime, o Espírito Santo Ele nos guia. A palavra guiar é diferente de forçar alguém ir num determinado caminho, por uma determinada direção. Forçar, o Espírito Santo não força ninguém. A gente força as pessoas. A gente muitas vezes oprime as pessoas com as nossas opiniões, com o nosso jeito de ser, com as nossas palavras. A gente oprime, mas o Espírito Santo é diferente. Jesus disse: olha, o meu Espírito que eu vou enviar, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Que maravilhoso, que expressão linda. Guiá-los a toda a verdade. É como se o Espírito Santo chegasse do nosso lado e dissesse: pega na minha mão, vem comigo, eu vou guiar você. E o Espírito Santo faz isso, ele está aqui para nos guiar a toda a verdade. E o Espírito Santo vem, tudo aquilo que Jesus disse que estava para acontecer, aconteceu, meus irmãos. É só continuar lendo a Bíblia, o livro de Atos, você vai ver que o Espírito Santo veio, ele foi derramado, a promessa se cumpriu. Tudo aconteceu conforme Jesus havia dito para os seus discípulos que iria acontecer. Aconteceu. Aconteceu. Deus está prestes a fazer muitas coisas na sua vida. Deus está prestes a mudar histórias, caminhos. Deus está prestes a agir na sua vida e na vida desta igreja também. Deus está prestes a fazer coisas novas. Mas para isso a gente tem que entender que Ele não cabe dentro de uma caixinha. Não tem como a gente colocar Ele numa caixa e dizer: fica aqui dentro. Ele não cabe. Qual é a caixinha que você tem tentado colocar Deus hoje? Qual é a caixinha? Deixe Deus nessa noite romper com todas essas caixinhas essa noite. Deixe Ele romper com tudo. Deixe Ele quebrar todas essas caixas. Deixe Ele mostrar para você que Ele não cabe. Ele se recusa a entrar dentro de uma caixa. Então caixa serve para muita coisa. Ela tem muitas utilidades. Menos colocar Deus dentro dela. Até uma pessoa pode caber dentro de uma caixa. O Eliabe, eu já fiz essa experiência, coisa que só pai faz, mãe não faz isso, né? O pai às vezes faz umas coisas meio estranhas, né? E ele gosta, né? Entra na caixa, ele gosta. Mas Deus é diferente. Não dá para dizer para Deus: entra. Ele não vai, ele se recusa a entrar. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você hoje a se colocar de pé. Deus está livre para agir na história. Deus está livre para ser quem Ele é. Deus está livre para agir do jeito que Ele quer agir, para atuar do jeito que Ele quer atuar. Ele está livre para agir na história da forma como Ele quer agir, porque inclusive Deus não cabe dentro da história. A história não consegue também contê-lo. Ele é maior do que a própria história. Deus não cabe dentro da história. Nosso Deus não cabe dentro da história. Mas Ele está livre para agir na história como Ele quer, a forma como Ele quer. E ao longo da história, da narrativa bíblica, muitas pessoas tentaram colocar Deus dentro de uma caixa, muitas. E hoje continua sendo assim. Nós também continuamos com essa mania, né, humana, com essa tendência humana de querer colocar o nosso Deus numa caixinha.
Meus irmãos, eu quero levar você hoje a abrir mão das suas caixinhas. Senhor, eu já entendi, Senhor. O Senhor é muito maior. Eu não consigo ver, compreender, mas eu sei, Senhor, que o Senhor não cabe dentro das minhas caixinhas. E se eu tentar colocar o Senhor dentro de uma caixinha, o Senhor vai arrebentar com ela. O Senhor vai arrebentar com essa caixa. E Ele quer fazer isso hoje na sua vida. Ele quer arrebentar com essa caixa. Ele quer arrebentar, Ele quer destruir, Ele quer romper com essa caixinha. Não sei qual é ela, mas Deus quer romper com essa caixa hoje. Nós vamos orar hoje aqui, juntos, nos preparando para o momento da ceia, porque nós viemos para celebrarmos a ceia do Senhor, como igreja, como povo de Deus, como corpo de Cristo. Nós estamos aqui para isso, para celebrarmos a ceia do Senhor juntos, para nos reunirmos e nos colocarmos diante de Deus hoje, meus irmãos, como pessoas tão pequenas que somos, diante de um Deus que é tão grandioso e que tem um plano tão maravilhoso e tão grandioso e uma salvação tão grandiosa. Um Deus que é grande, que ultrapassa o nosso entendimento. Um Deus que não há como calcular os anos da sua existência, porque Ele é maior e Ele está para além de tudo isso. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor, queremos consagrar totalmente a nossa vida, o nosso ser. Nós queremos nos derramar diante do Teu altar agora, Senhor Deus, reconhecendo que somos pó, reconhecemos que somos um grão de areia, Senhor Deus, reconhecendo, Senhor, que nós somos tão pequenos, a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo reconhecendo e olhando, Senhor, para a grandeza do Senhor, um Deus que é grande, que não cabe dentro de uma caixa. Nos ajuda, Senhor, a olhar, a lembrar disso, Senhor, olhar para a Tua palavra e lembrar disso, Senhor, a cada dia, Senhor, que o Senhor segue sendo Deus, apesar de todas as coisas, Senhor Deus. Tu continuas sendo Deus. Nós não podemos Te controlar, mas o Senhor a todas as coisas, tudo está debaixo do Teu controle, do Teu domínio. Tu és Deus, Tu vês todas as coisas, Senhor. Amém, Senhor Deus.